Boa noite! Boa noite, boa noite! Bem-vindos, bem-vindas! Olá, pessoas! Tudo bem por aí? Boa noite, boa noite! Mais um episódio, mais uma live com a Lau nessa primeira temporada aqui em Portugal. Maravilha! Bem-vindos, bem-vindas! Ei, coisa boa! Me fale aqui, por favor, se estão me vendo bem, o áudio, a imagem, como que tá? Preciso desse feedback inicialmente. Bem-vindos! Vamos lá que eu vou citar alguns nomes aqui. Valmir, bem-vindo. Josi, Fer maravilhosa, já te chamo. Tânia Mara, boa noite, boa noite. Lautorelli, maravilha, bem-vindos e bem-vindas. Que legal, gente. O áudio tá legal? Tá tudo bem? Josi tá dizendo que tá tudo bem, maravilha. Sim, tá ótimo. Isso é que importa. Gente, bem-vindos e bem-vindas. Boa noite aqui na Europa, 21 horas. Boa tarde, bom dia, onde quer que você esteja e virá assistir a essa live posteriormente. Hoje nós vamos dar um pulinho ali na Irlanda. Olha que maravilha! E eu estou bem assim animada, entusiasmada, porque essa minha convidada é uma querida que eu conheço há anos, conheci ela no Brasil e nos aventuramos, né? Eu aqui em Portugal, ela na Irlanda, cá estamos e temos muito o que falar. Então, assim, enquanto o Instagram vai avisando aí que nós estamos em direto, eu quero, por favor, que vocês coloquem aqui de onde vocês estão falando, que é uma curiosidade que nós temos, né? Para saber desse alcance dessa tecnologia maravilhosa que nos leva mundo afora, nos possibilita tantas conexões. Então, é bem bacana isso. Eu vou aqui já... deixa eu só ajeitar aqui, porque como nós temos muito para falar e não estamos aqui para perder tempo, eu já vou mandar um convitinho para a minha convidada. Deixa eu ver aqui. Tá quase. Já mandei, Fer. Lisboa, legal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo também, maravilha. Que linda. Saudades, Fer. Saudades também, Lau. Que bom, olha. Não foi possível ainda o encontro presencial, mas estamos aqui no virtual e tá tudo certo. Sim. Lau, só uma coisa que eu não consigo te ver. Pois é, isso acontece, mas eu acho que... escrevam aí, por favor, se vocês estão vendo a gente. Eu não entendo muito dessas coisas aqui, mas eu acho que as pessoas parece que hora vê, hora não vê, uma coisa assim. O meu marido falou que ele consegue ver. Isso, isso. Verdade, o marido tá aí, mesmo. Legal, boa noite. O inglês não vai rolar, então dá uma boa noite pra mim aí. Numa próxima. Um dia eu te entrevisto e a gente faz em inglês. Que maravilha! Ó, legal, estou vendo as duas, vejo as duas, é isso aí. Maravilha. Fer, muito obrigada por dispor do seu tempo, aceitar o meu convite. Obrigada mesmo, viu? Estou muito feliz. Que legal, que legal. Maravilha. Olha, assim, eu tenho muitas perguntas para fazer e o tempo voa, mas vamos lá, Fer. Como tudo começou? De onde surgiu esse sonho de ir para Irlanda? O porquê Irlanda? Como que a família reagiu? Ai, só para a gente começar a esquentar. A minha mãe ali, mamãe babando. Obrigada por estarem todos aqui, obrigada pelo convite, Lau. Você também é uma querida, uma amiga muito querida, muito especial para mim. Como é que começou tudo isso, né? Questão de vir para Irlanda. Por que Irlanda eu também não sei. Mas eu acho que a gente tem
são coisas assim que a gente sente no coração, que tem um chamado, né, num lugar diferente. Então, para mim, quando eu era criança, eu vou um pouquinho lá atrás e vou tentar ser breve para chegar aqui no momento presente. Eu sentia que eu não ia ficar em São Paulo por muito tempo. Eu sentia uma saudade muito grande de algum lugar, de uma pessoa. Eu não sabia explicar, eu sentia uma saudade. E tinha uma música que me chamava a atenção, e tinha. Eu vim encontrar o David mesmo. É, a música, às vezes chovia em São Paulo e eu olhava para o céu e eu sentia uma coisa assim, eu falava, eu preciso encontrar esse lugar. Isso quando eu era criança. E aí, quando eu envelheci, né, na adolescência, eu comecei a me tolir de várias coisas, assim, e eu acreditava que inglês era muito difícil, eu não queria aprender, que São Paulo era realmente o lugar que eu ia morar para sempre e que talvez eu nunca me relacionasse com alguém de outra cultura ou de outro país, porque eu não ia sair de São Paulo e eu não ia conseguir aprender inglês. Mas ainda bem que a vida ela apresenta outras possibilidades para gente para mostrar que a gente está errado. Então, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a frequentar os retiros da Seichunoye, né, que são os seminários, fui trabalhando como voluntária, e isso foi também suavizando e apagando essas crenças, né? Me trazendo um novo mindset de que eu podia sim sonhar, de que eu podia sim conquistar as coisas que eu almejava. Até então eu não sonhava em morar no exterior, mas eu não estava muito feliz com a profissão, né? Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, eu também tenho técnico em design de interiores. Trabalhava nessa área, mas eu não estava muito feliz, eu queria mais. Na minha cabeça era para eu trabalhar numa multinacional, sei lá, mas aí eu ia precisar de inglês. E aí eu sei que fiz as contas, talvez fosse mais barato sair mesmo do país do que estudar no Brasil e não treinar a língua. Então talvez seria mais barato sair, aprender, estar imersa numa cultura do que pagar um curso de inglês. Aí eu comentei assim por alto com uma colega da época e ela, depois de umas semanas assim, ela falou: "Olha, eu vou numa reunião de uma agência de intercâmbio. Você quer ir?" Eu quase não fui, mas cheguei até atrasada, mas acabei indo e saí de lá assim pensando: "Poxa, eu acho que isso é possível." Até porque os meus sonhos eram muito conectados com o dinheiro. Então assim, para mim, na minha cabeça, talvez realmente esse sonho fosse inalcançável porque precisasse de um investimento financeiro muito alto. Mas depois daquela reunião, eu fiquei pensando, tipo, se eu economizar aqui, se eu for ali, eu consigo. E aí, um ano depois, eu embarquei em maio de 2018 e 6 anos depois eu continuo aqui. Uau, muito bom, muito bom. E assim, adaptação. Eu tenho perguntas a respeito dessa questão de adaptação, mas de repente você criou expectativas, assim, desenhou um filme, deve ser assim e tal. Essas expectativas foram cumpridas ou elas nunca existiram? Você se jogou? Como que foi? Nunca existiram. Eu comecei com planejamento financeiro, e eu precisei, toda a informação que tinha na internet disponível em 2017, eu mergulhei nisso e eu fui. Pesquisei tudo sobre a cidade, sei o mapa de cor. Se eu olho assim, onde eu tô, sabe, no mapa geral de Dublin, eu sei onde eu tô. Eu cheguei aqui sabendo onde o aluguel era mais barato, que eu precisava de roupas pretas e sapato preto se eu fosse trabalhar como em determinados lugares. É, eu sabia muita coisa, lugares perigosos, lugares mais seguros, onde eu poderia conseguir empregos, escolas de inglês, onde era a embaixada brasileira. Eu tinha informação, mas eu não tinha expectativa. Talvez eu fosse, eu ficasse aqui só o período mesmo do primeiro curso de inglês, que são 8 meses, e depois voltasse para o Brasil. Mas também talvez eu gostasse e permanecesse. E foi o que aconteceu, né? Eu acabei permanecendo, mas cheguei aqui sem expectativa nenhuma. Eu acho que isso que me ajudou muito. Entendi. Olha, tem os tios aí mandando beijinhos carinhosos Um para beijo, você. gente. É nessas horas que a gente conta com a família dando aquela
Aquele Olha, minha família é amor. nota 10, viu? Os amigos também são maravilhosos, mas a família, olha, é só É, falar, eles estão ali, ó, junto com a gente, muito mandando sempre bom. vibração positiva, oração, maravilhosos. Muito bom, muito bom. É uma delícia. Gente, uma vez ou outra eu vou olhar aqui os recadinhos, porque eu adoro ler esses Ah, eles recadinhos. são lindos. Então, Obrigada, é gente. Olha, muito bacana. bacana, muito bom. Fer, e assim, as principais, talvez inúmeras ou talvez nem tanto, mas as diferenças assim com relação à cultura, ritmo de vida, oportunidade de trabalho, custo de vida, muito diferente Irlanda de São Paulo, Irlanda Brasil, como que é? Eu acho que os meus amigos vão concordar comigo, porque na Irlanda eu sinto que tem a possibilidade de você pegar um trabalho. Por exemplo, teve uma época da minha vida que eu precisava muito comprar um notebook. E não era barato, era em torno de 1.000 euros. E aí eu precisava pagar o curso de inglês, que era uns 1.500 euros mais ou menos, pagar aluguel, e pegar o ônibus e outras contas. E eu consegui fazer isso. Eu peguei, lógico, 3 trabalhos, mas assim, eu trabalhava como babá, que não é muita coisa. Trabalhava como faxineira no final do dia e trabalhava como tipo garçonete, que a gente chama de floor staff aqui. E em um mês eu consegui atingir tudo isso. Então, no Brasil, eu sinto que a gente também tem uma relação com o trabalho de que a gente precisa realmente trabalhar muito, se esforçar demais. E aqui eu sinto que você consegue trabalhar, juntar dinheiro, alcançar os seus sonhos, viajar para outros países. Então, eu sinto que a vida aqui ela não me consome tanto como ela me consumiria no Brasil. A relação das pessoas aqui com o trabalho, os irlandeses principalmente, eu tenho uma amiga, Jaqueline, que ela chegou para mim e falou assim, ela estava assim, surpresa, abismada, né, de uma maneira muito positiva, falando, Fernanda, 5 horas, deitou a caneta, eles vão embora. Não tem ninguém que vai ficar, ai não, eu preciso, eu tenho que ficar até mais tarde porque meu chefe acha ruim, eu ficar até, assim, sair no horário, não tem isso. Então as pessoas vão embora. Tem o compromisso com o trabalho, mas é até aquele horário. E depois eu vou viver a minha vida. Então, e também eu estou mudando o meu mindset em relação a isso, porque eu sempre tive, não, eu vou trabalhar até mais tarde, não sei o quê, eu preciso entregar isso, e dando a minha vida pelo trabalho, mas não é isso, que a vida não é só trabalho. E uma coisa que eu aprendo com meu marido também, que é de uma diferença cultural, que você precisa ter hobbies, você precisa fazer coisas que te agradem, sabe? Você precisa pensar em você também, para funcionar no meio, não só fazendo uma coisa, se dedicando a uma coisa só. E você perguntou em relação à oportunidade de trabalho, tem, desde que o primeiro sim seja que você fale para você mesmo, sabe? Não tem. A Carol falou que trabalha menos, mas continua pobre. É só uma questão de tempo. Mas, enfim, o primeiro sim que a gente fala é pra gente mesmo, porque é muito fácil a gente entrar numa mentalidade do imigrante. Não, eu vim de um país diferente, eu vim de uma cultura diferente, aqui eu não tenho espaço. Primeiro, acredita que você pode. Posso só contar mais uma historinha antes da gente ir pro próximo? Em relação ao inglês, né? Eu cheguei aqui sem falar muito inglês. No meu planejamento, antes de vir para cá, eu pesquisei sim sobre a cidade, questão financeira, educação financeira, estudei inglês, mas porque eu saí do Brasil achando que eu não falava, quando eu cheguei aqui, eu não, eu continuei numa posição de vítima. Eu vou falar de mim. E aí, na escola que eu estudava, tinha a oportunidade de fazer aula de reforço no final do dia. E eu participei dessas aulas. E eram muitas, assim. Um dia era gramática, outro dia era conversação. E um dia, numa aula de conversação, estava eu, uma chilena, e chegou um rapaz japonês. E estava indo tudo bem até o japonês começar a falar, porque o inglês dele era muito melhor. Ele já estava ali no nível avançado e o meu era intermediário. E tem assim, intermediário, o upper e depois tem o avançado. Então eu já fiquei meio ali amedrontada na vítima. E a gente conversando, só que chegou numa parte que eu travei. E eu falei para eles, eu vou olhar no Google Tradutor para falar a palavra para vocês. E ele me deu uma bronca. Falou assim, você não vai olhar. Você tem que explicar pra gente. E aí a gente vai tentar te ajudar a encontrar essa palavra. Só que eu fiquei muito assim com o ego ferido e saí de lá com muita raiva.
Mas eu tenho que agradecer esse menino. Eu não lembro do rosto dele, não lembro do nome dele. Mas assim, depois disso, todo dia, eu chegava em casa, eu estudava, de manhã eu não trabalhava de manhã ainda, à tarde eu estudava e no final do dia eu conseguia fazer lição de casa enquanto eu não conseguia um outro trabalho. Eu trabalhava no final de semana. E eu entrei num comprometimento comigo mesma de que eu iria aprender e as pessoas iriam me reconhecer pelo inglês que eu falo, pelo bom inglês que eu falo. E foi isso que aconteceu. A primeira prova que eu fiz, né, nesse primeiro curso, a minha pontuação foi 72% da prova que eu consegui, né? O meu score. Essa foi a primeira prova. A última prova que eu fiz, em 3 meses, foi 98%. Mas foi porque Uau! eu tinha muito, assim, eu tinha essa raça de falar, não, eu vou mudar isso aí. Eu não posso mais fazer a coisa da vítima, né? Então eu aproveitei essa oportunidade. Então o primeiro sim que eu falei foi para mim mesma, que sim, eu posso falar inglês. Então essa questão do trabalho, sim, eu posso trabalhar numa área que não precisa ser emprego informal. Os empregos informais, muita gente chama de subemprego. Eu não acho muito legal esse Eu também termo. não. Perdão? Eu também não acho. Porque é um trabalho que você, às vezes, não precisa de uma qualificação numa faculdade, um mestrado, mas é um trabalho digno como qualquer outro, e me ensinou tanto. E até eu comentei com a Laura, vou compartilhar com vocês, eu estava relembrando desses trabalhos que eu tive e comecei a me emocionar, assim, porque eu tive experiências com pessoas que foram, assim, maravilhosas e que eu não teria tido num trabalho formal, que preciso de uma faculdade, porque eu não teria esse contato com as pessoas, como eu tive nesses trabalhos informais. Eu perdi o fio da meada. Desculpa. Na verdade, eu também. Eu falei pra você que eu falo muito. Mas vamos lá. Você se emocionou, realmente. E assim, Fer, eu vou para uma pergunta aqui que a minha irmã fez, e eu juro, estava aqui no meu papel para fazer. Você conhece algum país sem ser, para além de Orlando, Irlanda? Conhece outros países aí, por aí, ao redor? Eu conheci alguns, preciso ir para outros também. Quando as minhas primas, quando as minhas primas vieram para cá, nós fomos à Irlanda do Norte, muito legal. A gente foi no Museu do Titanic e a gente foi também no. Ai, gente, qual é o nome? Carol, me ajuda aí. É... Giant's Causeway, que é uma parte de. Oh, meu Deus. A gente tá ao vivo e eu tô perdida. Tá tudo certo. São paisagens naturais, o Giant's Causeway. Depois eu fui para a Alemanha, também para Frankfurt. Fui para Inglaterra, Liverpool, Birmingham, Coventry e Londres. Mas eu quero, assim, visitar muito mais. Sim, por Aqui eu não favor. tive. Oh, E perdão? venha pra cá, Com né? E venha pra cá. certeza, com certeza. Olha, preciso muito. E venha pra Portugal. Legal. As pedras gigantes lá. As Isso, as pedras pedras da gigante. gigantes, Giant's Causeway. Dinamarca. Dinamarca, Legal. verdade. Obrigada, tia. Gente, eu casei na Dinamarca, eu esqueci. Eu tô emocionada. Relaxa, relaxa. Olha, tem amigos, familiares aí, tudo pra dar aquele apoio, aquela É, força. Tá tudo certo, tá tudo certo. Fer, chegando na Irlanda, você encontrou assim rede de apoio? Porque assim você foi sabendo já de várias informações. Isso é muito bom, isso é muito bacana. Fica a dica aí para quem já captou. Mas assim, algo relacionado, ou melhor, você se relacionou amizades com brasileiros ou tudo misturado? Como que foi isso, assim? Chegando aí, se instalou e aí o que que o universo trouxe para você? olha, como eu tava sem expectativa, eu fui aceitando o que vinha, assim, mas com muita felicidade. Eu não eu conhecia essa colega que tinha me convidado para aquela reunião, primeira reunião da agência de intercâmbio. Ela estava aqui, mas a gente não se falava mais nessa ocasião.
E eu conhecia um rapaz que era primo da amiga da minha prima. E foi ele que me ajudou assim no primeiro dia. Eu trouxe dinheiro em espécie e eu precisava fazer com que isso se tornasse um cheque. Então ele me levou até lá. E depois disso assim, a comunidade brasileira é muito maravilhosa. Todo mundo se ajuda, assim. E são grupos no Facebook, pessoal na escola. Então, num primeiro momento, até a casa que eu estava tinha muito brasileiro também. E num primeiro momento, o meu contato foi com a comunidade brasileira. Mas para aprender o inglês, eu fui me, como eu posso dizer? Eu esqueci a palavra. Eu fui me desafiando, eu fui tentando entrar em grupos e ter contato com outras nacionalidades também. Então, a maioria das pessoas com as quais eu morei foram brasileiros, em todas as casas, 8 casas que eu passei, eu sei lá, acho que foi 8, não lembro. Mas colegas de trabalho, colegas de classe, eu sempre tentei buscar outras nacionalidades, porque é importante a gente conhecer da cultura do outro também e ver quão semelhante a gente é. Isso é o maravilhoso, assim, de você sair, né, da sua bolha, entender também o lado do outro e entender essa conexão, assim, que é muito bonita. Sim, sim. Mas, Eu vou perguntar da comida já, já que é uma curiosidade minha também. Mas assim, Fer, do que você hoje reconhece que uma pessoa, seja ela, as pessoas de modo geral, independente de ser brasileiro ou não, tal, mas de repente especificamente brasileiro, né? Que pensa em ir para Irlanda. Como se preparar? Da forma como você se preparou, se planejou, foi bacana, né? Não criou expectativas, isso é muito bom, porque as pessoas vão encontrar, sei lá o quê, e aí acaba se decepcionando. E a expectativa é algo que ela é um risco muito grande, criar expectativas, né? Então, agora, o que você diria assim, para essa pessoa que de repente, poxa, está aí pesquisando países e tal, na Irlanda, o que a pessoa assim, olha, para vir para cá você tem que. se acostumar com o frio. É outra pergunta que eu tenho também. Sério? É, eu fiz uma listinha aqui. Eu acho que o primeiro de tudo, assim, você vai encontrar muita coisa. Mas você precisa saber filtrar. Cada pessoa vai ter uma experiência, vai contar uma história por aquela perspectiva. Às vezes essa perspectiva vai ter dor, às vezes essa perspectiva vai ter alegria. Então você precisa filtrar. Então, a minha recomendação é, dentro desse planejamento, ter a educação financeira, porque até quando você chega aqui, aí que o bicho pega. Porque, por exemplo, quando você vem como estudante, você precisa ter dinheiro para pagar a sua renovação e pagar aluguel e pagar o visto. Então, são muitas contas. Se você não tem esse, essa disciplina, é mais complicado. Então, educação financeira, estudar o idioma é imprescindível. Lógico que você vai aprender aqui. Mas se você já vier sabendo alguma coisinha, ou pelo menos inclinado a aprender, fica mais fácil. E conhecer da cidade, saber os lugares que são mais seguros, mais perigosos, onde você pode encontrar emprego. Tudo isso é muito importante. E também a preparação mental. Antes de eu vir, esse 1 ano que eu fiquei me preparando, eu participei de vários retiros espirituais, que isso para mim tem muito valor e me ajudou muito. Eu fiz psicanálise. Minha mãe também fazia calatonia, que é uma massagem, então ela fazia. Assim, eu busquei várias alternativas para me acalmar e ter esse preparo mental também, que também ajuda nessa questão da expectativa que eu não criei, mas assim, porque eu estava me conscientizando que essa seria uma experiência muito intensa. Então, eu acredito que sejam esses 5 pontos aí. Certo, certo. E nessa, eu não vou nem chamar de aventura, né? Acaba sendo, né? Porque é um ato muito forte de coragem imigrar. Não que quem opta por não imigrar, não seja uma pessoa corajosa. Não é isso que eu quero dizer. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito aqui. Mas é um ato corajoso, um ato de imigrar, de mudar, de sair do seu país, do conforto do colinho da mamãe, dos familiares e ir rumo ao desconhecido. O que você descobriu assim
que você falou, puxa, eu não sabia que eu era capaz, que eu consegui, assim, você hoje consegue reconhecer essa fortaleza com todas as vulnerabilidades que nós temos, mas são 6 anos, né, de Irlanda. E não tinha morado em outro país até então, se eu não estou Não, enganada. nunca tinha saído de São Paulo. Eu fui uma vez para Brasília e foi só. Só isso. Essa era a minha experiência com aviões. Sim. E você se reconhece assim como uma pessoa poxa, que alcançou, embora está ainda, porque estamos sempre, né, buscando, enfim, melhorias e nossos sonhos e tal. Mas fala aí, vamos reconhecer essa quão grande É, você é. olha, é uma pergunta bastante complexa, né? Eu ouvi esses dias uma frase, eu até comentei com uma amiga minha, que é cada pessoa é um universo. E eu vejo essa experiência como se fosse um videogame. Porque cada fase vai ter o seu desafio. E aí você fala, nossa, eu não sabia que eu conseguia isso. Nossa, eu não sabia que eu conseguia isso. Eu acho que a primeira de todas foi falar o idioma. Lembra dessa prova que eu fiz, a primeira 72 e a última 98? Eu falei, nossa, se eu me comprometer, eu vou conseguir. E eu acho que a maior delas realmente acho que foi a questão do idioma também, mas a questão do emprego, buscar oportunidades melhores. E quando você consegue uma, você fala, olha, eu consegui essa daqui. E aí, depois você vai conseguindo outras, assim. Eu acho que, não que eu me sentisse uma pessoa incapaz de viver sozinha, sem meus pais, mas eu acho que também encontrar amor dentro da própria companhia. Eu acho que eu. E assim, às vezes as pessoas perguntam sobre saudade. Lógico que eu sinto falta dos meus pais, dos meus familiares. A gente sempre teve uma família muito grande dos meus amigos, de situações que a gente viveu juntos, mas assim, eu me sinto tão acolhida que parece que não existe distância. Assim, lógico que quando a gente se vê, a gente chora, se abraça, mas eu me sinto como se eu tivesse envolvida, assim, por muito amor. Então, eu não me sinto com uma saudade que me corrói, sabe? Não sei se você consegue entender o Sim, que eu estou sim, dizendo. sim, sim, perfeitamente. Mas eu acho que é isso, assim, entender que eu sou capaz, sim, de concluir tudo desde que eu tenha comprometimento com aquilo. Eu acho que esse é o meu maior aprendizado nessa experiência. Muito bom, muito bom. Fernando, não sei se você viu aí pedindo para você mandar beijinho para os gatinhos, né? Foi um recadinho que já passou um tempinho aí. Acho que são Ah, seus filhinhos, sete, né? Vamos falar ah, deles já eu também. tenho 3 filhos. É verdade, fala aí deles. Fala aí. Ah, o Barry, né, o nosso cachorro, ele tem 4 anos. Aquelas que, igual mãe, ele tem 4 anos. 4 anos e um mês. É, o Larry, que talvez tenha 7 anos, a gente não sabe. E o Big Larry, que tem uns 16 anos, eu acho. Que os dois últimos são gatos e um cachorro. Ok, ok. Maravilha. E assim, Fer, até a curiosidade aqui do meu cunhado Valmir, minha também. Uhum. Culinária. Porque assim, Brasil, Portugal, muita semelhança, tal, sei o quê. Irlanda, eu não tenho ideia. Como que é isso? Como que. Ai, ai, ai. Eu acho que a Carol perguntou se eu comi chouriço. Sim, comi chouriço já. Faz parte, né, da culinária deles. O café da manhã tem influência da Inglaterra, né? Mas aqui eles chamam de Irish Breakfast, que é o café da manhã irlandês. Então tem chouriço, tem salsicha, feijão, ovo, torrada, e o chá típico, né? Que é aquele chá preto. Não sei se esse é o termo correto, se a gente for traduzir, mas eles chamam de Irish tea com leite. Mas eles não têm, assim, igual no Brasil, essa vastidão, igual a gente tem, sabe, mandioca, mamão. Aqui a gente tem muita coisa importada. Então, às vezes a banana que eu como é da Costa Rica, o limão é do Brasil. Uhum. Então, tem muita, assim, os morango, mirtilo, são produzidos aqui, mas outras frutas, assim, eu preciso às vezes ir no mercado asiático, que tem influências africanas, asiáticas, e aí eu consigo
consumir os alimentos que eu poderia encontrar no Brasil, que eu encontraria no Brasil, né? Mas aqui é um pouco mais difícil. Mas questão de pratos, assim, tem o Irish Stew, que é um ensopado de carne, pode ser carne de boi, mas também pode ser uma carne de cordeiro. Tem o Irish Breakfast, o Irish Stew, também tem repolho com bacon, então sempre tem uma proteína e um vegetal, mas não é muito vasto, porque a gente conversou antes, né, e também tem a questão da fome e muitas, Sim, a quer falar influência sobre também, isso, Jennifer? né? É uma curiosidade bem interessante a história. Adoro. Eu vou tentar ser breve. Quanto tempo a gente tem? Mais precisamente 30 minutos no máximo. Tá bom. E já foram Eu vou 30. tentar ser muito breve. Oh, passa tão rápido. Passa rápido mesmo, meu Deus. A língua que eles falam aqui é o irlandês, né? Não é o gaélico. A Irlanda foi colonizada pela Inglaterra. Essa colonização durou mais ou menos 800 anos. E em 1845 até 1854, mais ou menos, eles passaram por um período de grande fome. Teve um fungo na batata e apodreceu a plantação e tal. Muita gente não sobreviveu. Quem conseguiu sobreviver fazia de tudo para ser preso, porque dentro das cadeias tinha alimento. Nossa. Ou imigrava para os Estados Unidos ou para a Austrália. A maioria das pessoas foi para esses países. Outros conseguiram ir para outros lugares. Enfim, morreu muita gente. Depois, na Primeira Guerra Mundial, a coroa, que isso foi lá em 1914, né, que começou, a coroa britânica estava, e aí, galera, vamos lá, vamos lutar aqui pela Inglaterra, aqui, Primeira Guerra Mundial, para os soldados irlandeses. E eles falaram, poxa, a gente lembra do que vocês fizeram com os nossos antepassados, não tinha comida aqui para eles comerem. Então, a gente não vai lutar para vocês, a gente vai lutar para a gente. Ao longo dos anos, eles tentaram várias vezes começar uma guerra pela independência. Mas a de 1916, que é o Easter Rising, foi a melhor sucedida. Depois disso, lógico que muitos conflitos e tal, a Irlanda é uma ilha e tem 32 condados. Só que para que eles conseguissem a independência, eles assinaram um tratado, que foi o Michael Collins que fez, e nesse tratado eles dividiam a Irlanda em duas. Então, hoje eu moro na parte sul, que chama Irlanda, ou República da Irlanda. E aí a parte norte, com 6 condados, chama Irlanda do Norte, que ainda está sob o domínio britânico. Mas depois, mesmo depois dessa separação, os irlandeses começaram, assim, a coroa saiu, né, daqui, e aí os irlandeses começaram a brigar entre si, porque eles queriam que a Irlanda fosse uma só. E depois aconteceram vários conflitos também que influenciaram na história da Irlanda do Norte. Proud to be Irish. E o Brexit, que a gente teve, né, um tempo atrás, principalmente nas notícias, coloca em risco um pouco essa questão da paz entre os dois países. Tomara a Deus que nada aconteça, graças a Deus por enquanto está tudo bem, mas o Brexit acaba influenciando aí nesse acordo entre os dois países. E acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Mas uma coisa que eu comentei com a Lau, que eu queria compartilhar com vocês, é a palavra crack. Então, os irlandeses têm essa visão de vida um pouco mais leve. E eles têm até uma palavra para diversão, que é crack. Então, se uma pessoa chega para você e fala, what's the crack? Ele quer saber como é que está a sua vida, mas não para você contar problema. Ele quer saber uma coisa legal que você está fazendo, uma coisa legal que você quer compartilhar, que você tem para compartilhar. E aí, às vezes, eu sei que no Brasil também tem, mas você está na fila do banco, na fila do mercado, tem sempre uma pessoa que quer conversar com você, mas ela vai contar uma piada, vai contar uma coisa interessante. E aí, quando a pessoa vai embora, você pode comentar com outra pessoa. Essa pessoa aqui é great crack, então ela é muito divertida. Então, a palavra crack, ela sobreviveu ao longo dos anos, né? Apesar de ter sido um país com muitas marcas,
da colonização, da fome e de tantas guerras, eles deixaram que a palavra crack permanecesse ao longo dos anos. Eu acho que é isso. Muito bom! Dá uma olhadinha nos recadinhos aí, olha. O que eles Eu já estão mandando? sei são seus amigos ou. Bom, querem, já vão fazer aí uma movimentação para você falar sobre política Ai, internacional. meu Deus! Votem na Fernanda! Muito bom! Muito bom, Fer. Maravilha. É bacana que, assim, gente, esse é um dos objetivos dessas lives, porque é realmente a gente compartilhar, aqui em Portugal fala partilhar histórias e vivências. É muito rico, né? Realmente essa é uma riqueza, assim, fenomenal. E eu vou voltar um pouquinho no que você mencionou há pouco, que as pessoas precisam se acostumar, ou melhor, precisam se preparar, melhor dizendo, para o clima. Uhum. Fer, não sei se você lembra, que nós conversávamos até com uma certa frequência ali, semanalmente, recadinhos, né, para lá, para cá, tal, nós duas. E aí, vez ou outra, você estava, olha, eu tô aqui, tô na minha bicicleta, e tá um vento, eu tô quase caindo. E como nós duas somos desprovidas de uma certa abundância de capa de gordura, então é fácil o vento, se bobear, gente, ó, é levado aí, né? Mas é um país que eu acho que venta muito e a maior parte do tempo é chuva. Eu vi você na neve com o seu cachorro. Como é isso? É muito frio. Menina, eu não sei por quê. Se a Carla estiver aí, a Carla tá em Gales, ela vai concordar. Nossa, que lugares que bonitos, assim, uma beleza natural, assim, que você fica de queixo caído, mas é muito vento. E tem muita tempestade também. Então, determinadas épocas do ano, você olha lá fora, parece que as árvores estão assim, mas você sai, é um vento, assim. Hoje, por exemplo, eu fui levar o Bar e meu cachorro no, no parque e tava um vento tão gelado e começou a chover. E assim, essa parte do meu rosto, assim, ó, congelada, congelada. E eu assim, eu não conseguia nem falar. E aí eu olhei assim, tinha oh meu Deus, um arco-íris tão lindo, e um arco assim, perfeito. Aí eu assim, Sim. Barry, que lindo! Olha o arco-íris, que lindo! É muito frio. Isso é verdade. Mas assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Ó, a Débora tá ajudando aqui a gente, a localização da ilha. A gente recebe o vento do oceano em todas as direções. De todo, gente, E tem vento para todo mundo, tem, né? nossa senhora, Tem vento para é muito todo bom. mundo. É, realmente. E a bicicleta? É o meio de transporte comum aí? A cidade está se tornando cada vez mais. Eles estão adaptando para que a gente use cada vez mais o transporte público e a bicicleta. Perdão? Desculpa, Não, a música do Kiko Zambianchi só chove. Desculpa, mas é mesmo. ai, Olha, é complicado. Mas assim, é a uma coisa que eu estava conversando. bicicleta, como que é a bicicleta? Desculpa, eu me desconcentrei, desculpa, gente. Imagina, Então, não, imagina, vamos dar risada mesmo. olha, realmente, só chove, olha, sinceramente, esse foi muito criativo. É, Mas realmente estão se habituando como que é, desculpa mesmo, a bicicleta. perdão, bicicleta. É, eu andava mais de bicicleta antes por conta do meu trabalho. Eu trabalhava como cuidadora de idosos, eu era home care, precisava ir de casa em casa. O ônibus aqui não é tão confiável, ele vem a cada hora que ele quiser, então não dá para confiar. Eu usava a bicicleta mesmo. Carro eu não tinha, carro nem carta. É, e aí você vai em qualquer horário do dia. Então era das 8 da manhã às 9 da noite. E é contra chuva, contra vento, sol quase não tem. Mas. E você vai, assim. Então você meio que aprende a. Você precisa se adaptar. Sim. Então, às vezes eu até olho a temperatura, 17 graus. Aí eu penso, meu Deus, será que eu consigo sobreviver nesse calor? Calor, Ai, 17. ui, Então, porque sério? o corpo vai acostumando. Então, calça, eu saio com duas calças. Se tá chovendo muito, eu coloco a calça que é própria para chuva. Capa de chuva eu tô sempre com ela, assim, ou uma jaqueta com a prova d'água,
Sim. ou uma capa de chuva mesmo. Aí, ou se não, tô com touca, mas sempre se protegendo. Então, às vezes, até quando bate aquele vento frio, é gostoso. Mas porque você se acostuma. Às vezes meu marido vai passear com o cachorro, 12 graus ou 10 graus. Aí eu perguntei, e aí, como é que foi? Aí ele falou, na verdade estava lovely, assim, tipo, muito adorável, estava muito agradável. Então é uma questão de adaptação. E a questão da bicicleta me traz uma liberdade tão grande. Então, assim, até a única coisa que eu não gosto é quando tá ventando muito e ele puxa você para trás. Sim. Mas enquanto ele te joga para frente, que é quase nunca, assim, é maravilhoso. A Ana falando, nunca é gostoso. Ai, esse frio, esse frio. Ô, Fer, e assim, hoje fazendo sei lá, um apanhado de tudo, né? Ou de quase tudo. O que você, assim, admira no país? Quanto à estrutura, ou pessoas, comportamento, a cultura propriamente dita, o que você admira, assim? É, uma coisa que eu já falei, né? A questão do hobby. Meu marido me ensina isso sempre. Minha sogra sempre fala, ai, não, você tem que se tratar bem. E eu falo, nossa, é verdade, né? Às vezes a gente tenta comprar do mais barato, ou tenta sempre. Acabei se tolindo de novo, né? Como eu já falei antes. Mas eles me ensinam isso, e eu acho que trazer essa leveza para a vida é muito importante. Muito Isso, bom. a questão da reciclagem, aqui a gente recicla o lixo, ou a maior parte dele, então a gente tem o brown bin, green bin e o black bin. Então, o brown é para os orgânicos, frutas, cascas de alimentos, folhas do jardim. O black bin é para lixo geral e o verde é para reciclagem. Então, isso era uma coisa que eu já queria implantar na minha vida em São Paulo, não sabia como. Então, aqui eu tenho oportunidade. Eu acho que a responsabilidade com os animais também, aqui não tem animal de rua. Tem algumas localidades, realmente, tem colônias de gatos. E aí, mas você vê o trabalho das ONGs, que é muito importante, muito bonito. E eles sempre pedem para ou você fazer doação, ou para você fazer fostering, né, que é o lar temporário. Eu acho que não era uma coisa que estava no meu dia a dia no Brasil, mas hoje eu trouxe para a nossa realidade e a gente fez, nos últimos 2 anos, a gente fez fostering, esse lar temporário 2 vezes, e eu tô assim, por mais bagunçado que seja a casa, o dia a dia, a rotina, eu gostaria muito de fazer novamente esse ano. A questão da bicicleta também, embora eu acredito também que numa cidade como Dublin, mesmo sendo pequena, os carros são importantes, mas eu acho que ter essa oportunidade também de ter ciclovias e poder pedalar de uma maneira mais segura, eu acho que contribui para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que é isso, assim. E também essa possibilidade da gente estar sempre viajando, assim. Eu não viajo toda hora, né? Mas, assim, gostaria. Porém, uma coisa que eles sempre. Perdão? Não, não, nada. Só ri mesmo. Ele. As pessoas sempre perguntam para você: para onde você vai nas suas férias? Sabe? O que você vai fazer nos seus próximos holidays? Assim, para onde você vai? O que você vai fazer de interessante? Então, é uma coisa assim que eu gostei. Ah, também uma coisa. Você vai no pub, você vê gente de todas as idades. E principalmente pessoas de 80, 90 anos. Eu tenho certeza que se Legal. os avós do meu marido não tivessem, assim, num estado meio que avançado de demência, eles iam estar no pub agora. Porque é isso, assim, sabe? Essa coisa do carpe diem, o crack, sabe? De curtir a vida. Eles dirigem, então não tem essa coisa do, não, a gente tá velhinho, ai, vamos fazer tudo pra pessoa, ai, não pode mais fazer nada. Não, eles deixam as pessoas fazerem, sabe? E eu acho que isso é Sim. muito importante, não desistir da vida. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que eu aprendo com eles. Muito bom. Ai, que animador. Bacana. Muito bom mesmo. Assim, fala um pouquinho da costura. Como que tá a costura? Que eu sei que é seu hobby. Vi lá algumas coisinhas aí. Ai, tua. Que bacana. Você que fez. Eu que Muito bom. fiz, fiz para uma ocasião especial, que foi o casamento dos meus cunhados e também era nosso aniversário de casamento. Fiz esse. E como é que a costura surgiu, né? Mais uma vez, quando eu era criança, eu
As minhas tias, minha madrinha e a minha tia Darcy, costuravam, tinha máquina de costura, e eu lembro de ficar com, sabe aquela Singer pretinha? Sim, Eu sim, né? ficava com o pezinho assim, e eu lembro de mexer no volante da máquina e ficar imaginando coisas. E quando eu era também menorzinha, eu lembro de desenhar, de falar que eu queria ser estilista. É, Mas outras coisas foram acontecendo, me formei em outra área. Mas durante a pandemia, eu cuidava de um casal que pegou Covid, então, mesmo sem eu ter testado, e, porque na época não tinha o teste tão fácil, mas a empresa me afastou por 2 semanas e eu vim fazer quarentena aqui na casa do meu marido. Assim, hoje a gente mora junto, né? Mas naquela época a gente ainda não morava junto. Eu vim fazer quarentena aqui e ele falou: O que você vai fazer nessas 2 semanas? Que você não tá fazendo nada. Aí eu falei: Eu não sei, eu acho que eu queria costurar. Mas você sabe costurar? Não. Vamos comprar uma máquina então. Então a gente comprou juntinhos uma máquina pequenininha, que parecia uma máquina de brinquedo. E eu comecei assim, fiz umas máscaras, aí eu fui de pouquinho em pouquinho. Então, eu faço um pouco, paro, faço um pouco, paro, mas eu tenho esse top aqui que eu fiz pra mim, fiz algumas coisas pra amigos também. E é isso, assim, eu acho que eu tenho me encontrado cada vez mais dentro da criação. Uma coisa que eu sentia muita falta no meu emprego no Brasil como arquiteta era criar. Olha que engraçado, né? Eu não criava tanto. Eu desenhava para pessoas que criavam. Ok. Então, eu consegui encontrar um amor, assim, pela costura e eu acho que o auto-amor também me traz uma possibilidade de me enxergar de uma outra forma. Porque, eu não sei você, Léo, mas roupas no geral, assim, eu nunca me senti adequada para aquele tipo de roupa. Ou para um modelo brasileiro, assim. Eu não tenho curvas maravilhosas, como dizem que a mulher brasileira tem. Então, eu sempre me senti inadequada. Mas quando você toma frente, você aprende um ofício como é o da costura, você pode fazer as coisas que você bem entender. Sim. Então, eu me sinto. Como posso dizer? Não uma prova de amor, mas é um carinho, um presente que eu me dou através da costura. Muito bom. E de repente a moda não está na moda. Exatamente, exatamente. Ai, olha, nada como ter amigos e familiares maravilhosos. Pois é. Obrigada, gente. Agora vamos falar de um outro amor. Casou. Casou. É coisa boa, né? O Love Sim, tá aí, que maravilha, que bacana, né, Fer? é, é. Olha, foi um grande presente também. É, eu conheci ele no Tinder. Mas eu acho que assim, a Rihanna, eu acho que tem uma música que a gente encontra as pessoas nos lugares mais assim inóspitos. E assim, eu entrei no Tinder e falei, eu não saio daqui enquanto eu não encontrar alguém legal. Esse Eita. foi o meu vai David. Enfim, coloquei na minha cabeça, não saio daqui enquanto eu não encontrar alguém legal. E encontrei o Dave, a gente foi conversando. E aí, qual a sua expectativa? Eu falei, nenhuma, só quero encontrar alguém legal aqui pra conversar. Ele falou, mas você quer namorar? Eu falei, não sei, talvez, se der certo. E aí foi assim, a gente saiu, e aí a gente foi jantar primeiro. Só que a gente ficou conversando assim até de madrugada. A gente foi pra um pub e tal. E depois disso a gente nunca mais deixou de se ver. A gente só ficou um período durante a pandemia, porque na época, logo no começo, assim, que teve, não, vai ter lockdown. A gente ficou quase 2 meses separados, mas assim, sempre conversando. Mas logo em seguida, depois no ano seguinte, a gente juntou as escovas de dente. Eu mudei aqui para casa dele. E assim, a gente não falava em casamento nem nada disso. Mas a família dele também é muito maravilhosa e minha sogra assim me trata como se fosse a filha dela, assim. Ela e minha mãe, assim, elas são Eita. muito juntas, assim, isso é muito legal, sabe? E teve um dia que minha sogra perguntou, né, pro meu marido, como é que tá a Fernanda e tal, e ele falou, ela tá bem, assim. Eu tava assim um pouco chateada porque eu tava fazendo faculdade naquela época e não era uma coisa que eu queria. Eu fiz a faculdade para permanecer na Irlanda. E eu sei que ela falou assim: por que você não casa com ela então? E acaba com esse sofrimento. Porque para você ficar na Irlanda, você precisa de um vínculo. E como eu não
não sou cidadã europeia, então eu tinha que ser estudante, ou conseguir um visto de trabalho, ou um vínculo com um parceiro que é Matrimonial. europeu. Isso. Uhum. E aí a gente decidiu. Falou, então tá bom. Ele comentou comigo, aí eu achei engraçado. Eu falei, olha, se você quiser casar comigo, eu quero casar com você. Ele falou, então tá bom, então vamos ver isso. Eu falei, então tá. Aí a gente casou. Oh, querido! Mas Quanto assim, tempo já você são tem? quase 5 anos de relacionamento e 2 anos casados. Então, 2 anos casados. Muito bom, muito bom. Eu não vou assim, fazer a perguntinha se quer aumentar a família, né? Os irmãozinhos dos seus filhinhos pet. Isso fica para um uma filho outra. humano, você diz. Fer, e assim, o que você deixa como. O que as pessoas assim deverão ou devem e irão abrir mão numa mudança dessa, assim, de falar fui e não volto mais, pelo menos por hora, né? Você tá aí casada, estruturada. Porque algumas pessoas, de repente, podem assim, ter esse desejo, mas assim, nossa, eu vou ter que abrir mão disso, disso, disso. Vale a pena tentar? Vale, Seja a Irlanda muito. ou outro país, ou com essa estrutura que você teve, financeira, emocional, você acha que vale a pena ou não? Diga aí. Vale muito a pena, assim. Desde que seja para você, desde que você faça com o seu coração. E eu acho que você precisa se ouvir também. Porque às vezes dói e você ignora. Então, por que dói? E por que que isso me emociona, sabe? E buscar se ouça, em primeiro lugar. E não se perca de vista. Aqui, morando na Irlanda, assim, você ouve muitas histórias. E eu ouvi muitas histórias de chantagem emocional. De familiares, isso é muito triste, assim, sabe? Graças a Deus, eu sempre tive muito apoio da minha família. Quando eu falei para os meus pais que eu viria para cá, eles falaram, tá. Os dois, eu coloquei os dois assim de ladinho e falei, eu vou fazer um intercâmbio. Eles falaram, tá bom. Não sei se eles nunca imaginaram que realmente eu viria, mas assim, ter não se perder de vista e eu acho que ter sempre uma motivação, sabe? E buscar assim, eu acho que quando você se coloca em primeiro lugar, não de uma forma egoísta, mas tentar se ouvir mesmo. As coisas vão fluindo, sabe? Eu acredito que seja isso. Não se perca de vista, que tudo vai valer a pena. E ouça o que você sente. Muito bom, que bacana, Fer, que legal. Hoje, assim, qual que é a tua rotina? Você está trabalhando, está estudando, o estudo não para, tem feito inglês, enfim. Por enquanto, eu tô Neva em muito aí, casa. tem curtido o frio, a neve, e sai numa boa, né? Tem que sair de casa, né? Não vai ficar, Tem. porque a maior Não, eu parte do tempo. saio de casa sempre porque tem que levar o cachorro pra passear. Senão é muito engraçado. Porque ele fica. Tipo assim, ai caramba, não vamos levar pra passear, caramba. Sabe? É muito engraçado. Meu marido fala, ele reclama como se ele pagasse as contas aqui em casa. Mas ele é o dono da casa! Ele É é verdade. o dono da casa, ele que manda. Ah, minha família falando que sofreu. Ah, a gente não fala assim, não. A gente tá junto, caras. É. É, bom, sobre a minha rotina. É, por enquanto, assim, eu não tenho grandes rendas. Eu fiz algumas coisinhas aqui e ali, mas em relação à costura, mas eu saí do meu último emprego em janeiro do ano passado. Então já são 1 ano e 3 meses sem um emprego formal. Eu estou participando de um processo seletivo, eu não consigo compartilhar muita coisa ainda, porque eu não tenho muito. Ok, ok. Não que seja um assunto delicado, mas é porque eu não tenho muita informação sobre isso ainda. Espero daqui a uns meses, se você quiser fazer outra live, eu vou poder compartilhar mais. Mas uma coisa que meu sogro sempre me falou, assim, e é assim, para que as coisas deem certo também, tomem cuidado com as pessoas que te cercam, sabe? E é muito importante. Porque, graças a Deus, eu tenho pessoas assim maravilhosas perto de mim. Então, a família do meu marido sempre me encoraja. Lógico que a minha família também faz isso. Então, mas eles que estão mais perto, eles sempre me dão um empurrão assim de coragem. E o meu sogro dá aula em faculdade. E ele trabalha muito com estudantes internacionais, que são brasileiros, mexicanos, turcos, pessoas do país, do mundo inteiro, que não são irlandeses, perdão. Então, assim, ele sempre me
fala, tipo, vai para as melhores vagas. Mesmo que você ache, talvez eu não consiga, talvez eu não seja capaz. Manda currículo. E fala com as pessoas. E faz rede de contatos no LinkedIn, sabe? Esse networking é muito importante. Fala para as pessoas que você está procurando. E como eu já disse, a comunidade brasileira é muito grande. E vale muito a pena você tentar, sabe? Vai. Como eu já falei antes também, o primeiro sim é o sim que você fala para você mesmo. E vai. Então, é isso, assim. Não se amedronte porque é um país diferente, porque a cultura é diferente. Você tem capacidade sim, sabe? Não fica... Porque a gente tem aquela coisa do, minha vida no Brasil era X, eu morava assim, morava melhor e tal. Se você ficar ali naquela posição do, minha vida era melhor antes, você não vai conseguir ir pra frente. Então, uma frase que você vai conseguir compartilhar comigo aqui, que é queime a ponte que acabou de atravessar, é exatamente isso. Queima essa ponte, cara. E vai, sabe? Tipo, o primeiro sim é o que você fala pra você mesmo. Então, é isso. Live de autoajuda. Ê, coisa boa. Nem foi essa a intenção, mas se tá assim, já... Maravilha, maravilhoso. Ô, Fer, tem alguns recadinhos aí tão carinhosos, né? Do Eles pessoal são todo. maravilhosos, gente. Obrigada, viu? Que lindo. E é muito bom, realmente. E assim, Fer, qual que é a sua maior riqueza? Aquela que o dinheiro não compra. Perdão, o quê? Qual a sua maior riqueza? Aquela que dinheiro nenhum compra, dinheiro nenhum paga. Qual a sua maior riqueza? É a família, né? A família. Acho que dá pra ver por aqui, né? Pelos comentários também, pelo meu marido, pela família dele. Acho que eu tô sempre cercada de muito amor e esse amor vem primeiro da família. E eu acho que é isso, assim. Muito bom. Fer, você lembra de uma. Gente, essa é a minha pergunta final, assim. Vocês Ah, vão assistindo as lives, vocês vão ver que essa é sempre a pergunta final, né? Mas antes da pergunta final, eu quero agradecer. Eu quero agradecer as pessoas que estiveram aqui com a gente, as pessoas que vão assistir essa live posteriormente. No início, eu nem pedi para compartilhar porque eu esqueci, mas assim, vai ficar salva, vai ficar gravada aí no Instagram. Então peço para as pessoas assistirem, porque vale a pena, né? Já que citaram aí que foi de alta ajuda, olha que maravilha. A gente nem faz de combinou novo isso, amanhã. hein? Estão pedindo, hein? Estão pedindo. A voz do povo é a voz de Deus. Olha que maravilha. Faz de novo amanhã. Amanhã estarei com a Bélgica. Amanhã estarei aqui. Ó, volta aqui, Vamos Carol. voltar, vamos voltar. Carol. Acho que é Carol, não sei se é Carol. É Carol, certo. minha prima. Volta aqui amanhã que temos mais notícias. Gente, vocês observaram, repararam que eu adoro histórias. E não é à toa que nós estamos escrevendo histórias de mulheres brasileiras em Portugal. O próximo será a história de mulheres africanas em Portugal. Poderemos escrever histórias de mulheres irlandesas, ou melhor, brasileiras na Irlanda. Enfim, no mundo. Então, é porque é isso, vale a pena compartilhar histórias. Isso é acolhimento, isso é libertador, assim, falar e inspirar pessoas, né? De repente, quem está ouvindo teve aí algum insight, alguma coisinha, poxa, ela está falando para mim, como assim? Ela adivinhou aqui meu pensamento, tal. Mas é porque isso é vida, isso é ser humano, somos nós somos tão semelhantes, né? Tão semelhantes nas emoções e é tudo isso. Então, muito obrigada pela companhia de todos. Mas antes, a pergunta final que é a seguinte. Lembra do Timaya, né? Lembra? Lembro, adoro. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Mas e aí, Fer? Se o mundo inteiro pudesse te ouvir, qual seria a mensagem para esse mundão de 8 bilhões de pessoas? Muita gente, né? Se ouça sempre. Dê valor ao que você sente. Eu acho que é isso, assim. E aí você vai conseguir desbravar qualquer coisa. Se ouça. Muito bom, muito bom. Ouviram, gente? Se ouçam. Não fujam. Não Não fujam, fuja. não busque Às os vezes dói, barulhos. né? Às vezes dói. É. Mas você precisa encarar. Eu Sim. acho que viver exige coragem, sempre. Então, se É ouça. coragem. Ai, que linda, que bom, que bom, muito obrigada. Olha, deu para matar saudade, estão falando aí. Ah, Mamãezinha estava aí, os primos, no Fuja da Raia, é isso mesmo. Gente, foi assim, foi uma diversão, Fer. Obrigada pelo seu tempo, pela sua até exposição
né, de tudo que você mencionou aqui pra gente. Obrigada mesmo a todos e a todos que estão aqui com a gente e as pessoas que irão. Oi, Betinha, Filipine, um beijo. Eu vi que a Maria entrou também. Ah, Ai, gente, é que não dá pra citar os nomes, mas ó, um beijo no coração de vocês. E é isso, vamos matando saudade aqui, né? Usando a tecnologia aí, nos beneficiando com tudo isso. Fer, um beijo no seu obrigada, coração, Lau. beijo na família, obrigada aí ao maridão que disponibilizou aí um tempinho, né? Ah, ele entende português ou não? Não, mas você quer que fala? Eu traduzo se você quiser. Não, só manda um abraço e obrigada aí por cuidar de você, por te tratar tão Ah, bem e sejam felizes. Assim, as fotos são lindas do casamento. Ah, obrigada. que linda. Olha a gente aqui. Aqui. Ah, que Olha que legal. lindo, minha máquina de costura. Que a minha amiga Débora, que está assistindo, me deu. Muito bom, muito bom. Que legal. Mama, Filipine, Maria, beijo, linda. Te adoro demais. Fer, um beijo. Estamos finalizando. E amanhã estarei com Bélgica e quarta Brasil. E semana que vem tem mais. E é isso. Atentem-se ao horário, porque estamos no fuso, então é uma confusão, vai dar tudo certo, gente. E tá tudo bem. Beijos. Muito obrigada, Fer. Obrigada mesmo. Tudo de bom, sucesso, saúde, Deus te abençoe. E no que precisar, tô aqui. Tamo juntinhas. Obrigada, Lau. Um beijo para você, um beijo para sua família. Muito Obrigada a obrigada. todos que entraram, todos que vão assistir, todos que assistiram. E, Lau, daqui a uns meses é a gente de novo, hein? É isso aí. Um beijo, obrigada pela oportunidade, viu? Um Um beijão, beijo, assim. obrigada mesmo. Próxima vez a Obrigada, gente se obrigada por vê em Portugal. isso aí. Beijo. Tudo de Beijo. bom, gente. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.